partes a mais, 15 minutos acaba sendo pouco tempo, que seria uma das categorias profissionais básicas no país, estrategicamente em relação à economia, que eram os ferroviários. Sem eles, a oligarquia não conseguiria materializar o seu dinheiro. Se não fossem eles embarcar o café para os portos, principalmente de Santos, né? E também os portuários, aí é uma outra história, não haveria isso. Ora, essa era uma categoria organizada, mas não era uma categoria organizada ideologicamente. O sindicalismo deles era o que a gente chamaria hoje em dia de sindicalismo de resultado. O como conseguir o objetivo concreto, o aumento de salário ou diminuição de horas de trabalho básico. Eles não discutiam a reorganização da sociedade. Se discutiam, acontece exatamente o que o Carlos Cavalheiro fala. Sobraram documentos? Não. A repressão na época era bem violenta. Quando se invadiam os sindicatos, se tomavam os documentos deles, os arquivos, isso era destruído. Tá? Eles não conseguiam reaver isso. E quando reaviam, estava despedaçado. E muita coisa se foi. Muita coisa acabou se perdendo. Nós não sabemos ao certo o que pensava a classe operária de Sorocaba. Sabemos somente quando a gente tem um jornal operário, de 1909 a 1913. Fora isso, a gente tem que ler as entrelinhas sempre do que o Cruzeiro do Sul ou a cidade de Sorocaba, que era um outro jornal, dizia. Mas vai ser sempre alguém narrando para você de fora a história. Ora, de Sorocaba teve uma classe operária que impunha respeito à burguesia, ao empresariado. Fez isso em 1900, 1910, 1920 ela é meio calada, porque o clima da repressão no país é muito grande. Está numa guerra civil, são os levantes tenentistas, que logo vão acabar se juntando com os operários, pelo menos uma parte dos tenentes. A gente vai discutir isso amanhã na outra mesa. E nos anos 30, Sorocaba também. Só que daí já não são mais os libertários, os principais promotores. Nós teremos outros grupos, socialistas, tenentistas, comunistas e tudo mais. Essa é uma cidade que teve luta operária, que se fez respeitar. Mas é uma história que foi passando. Teve o Estado Novo, que massacrou a classe operária. Teve a ditadura militar, que a massacrou. E hoje em dia você tem uma outra coisa que muitas vezes a gente não leva em consideração, que é a mídia. 24 horas por dia modificando situações, certo? Mas nós tínhamos isso. A classe operária e os trabalhadores ferroviários, eles participaram sim da greve. Só que eles vão sempre, aqui em 17, eles participam como solidariedade de classe. Mas no final das contas, a organização deles e os objetivos deles sempre vão fazer em separado. Chegaram a derrotar grupos internacionais que tinham privatizado a Sorocabana na época. Ela era uma concessão. Era a Sorocabana Railway, de Percival Farquhar e Hector Legris, que era um banqueiro francês. Ora, com a greve de 19, eles conseguem fazer o governo do Estado reestatizar essa empresa. Agora, reencampá-la. E detalhe, ela funcionou muito melhor como estatal do que estando na iniciativa privada, e especialmente de capitais estrangeiros. E a própria burguesia local testemunha isso. E no Cruzeiro do Sul, nas páginas, sai. Mas isso é um outro detalhe. Agora, é aquela história. Não há como a gente também romantizar. Eram trabalhadores aí que estavam focados em objetivos, pelo menos os ferroviários, em objetivos próprios, certo? Eles nem sempre se misturavam. Como organização operária em Sorocaba, a gente acha que tem, principalmente ideologicamente, pedreiros, têxteis, sapateiros e outros. Raramente se ouve ferroviários, a não ser nos anos 30. Bom, conforme as perguntas vierem, dá para a gente debater mais o assunto. Obrigado. Passar para o Júlio César, o Zorel. Lembrando novamente que teremos uma mesa de debate amanhã na ateliê imprevisto, em frente à ETEC, Rubens de Paris. Depois passamos o endereço, ok? Perfeito. Nós já pegamos, passamos Depois daqui a pouco. Zorel, que é um militante anarquista, professor, pesquisador. Não parece um anarquista. Advogado do sindicato. Bom, é um prazer imenso estar dividindo a mesa aqui com
não apenas amigos, mas muito mais do que amigos, companheiros de luta, de batalha. Né? Desde o momento que eu cheguei aqui, eu estou sendo trollado, porque hoje eu resolvi subverter, né? Ao invés de vir na característica narcopunk, eu coloquei um... Exatamente, um homem de família e um homem de respeito. família, para poder mostrar, porque as aparências elas mudam muito, né? Dentro do que se propõe. E, assim, eu vou pegar todo o apanhado deles aqui, fazer um movimento de subversão. Eu não vou falar sobre os episódios da greve geral de 1917 em Sorocaba. Eu vou falar sobre uma livre pensadora espanhola chamada Belén Sahara Hernandes, que esteve em Sorocaba no ano de 1919. E durante minhas pesquisas na graduação, né, eu esbarrei em um jornal, em um semanário que se chamava O Legionário. Esse jornal era um jornal de cunho católico, era um jornal extremamente conservador e, no afã de produzir uma crítica sobre uma militante, uma livre pensadora, as fontes elas vão dizer várias coisas, que ela era anarquista, há quem diga que era apenas uma livre pensadora, uma promotora das ideias da emancipação feminina, especialmente na ideia do voto feminino. Porém, em tudo que eu pesquisei a respeito dela, eu encontrei as seguintes descrições, né? Nós estamos falando de uma médica feminista, livre pensadora e militante do Partido Republicano, no caso, o Partido Republicano Espanhol. Vale lembrar que, nesse momento, esse Partido Republicano Espanhol, ele é o que vai gerar, mais tarde, em 1936, a chamada Guerra Civil Espanhola, ou seja, o momento em que colunas anarquistas vão se unir contra a tentativa de golpe e que vão manter a autonomia e a autogestão nas fábricas na Espanha por aproximadamente 2 anos, né? Mas esse é um assunto que a gente pode também, como os colegas falaram, a gente esboçar melhor a partir das perguntas, né? Assim, por que eu estou fazendo um apanhado, estou tomando aqui o ano de 1919? Porque, do meu ponto de vista, aqui, Rogério, é uma continuação do que se passa em 17. Porque nós temos um período de muitas greves nesse período do ano de 1919. São vários meses em que os operários eles se organizam e se mantêm em parede e sempre em busca das mesmas reivindicações. Jornada de trabalho a 8 horas, aumento dos salários, regulamentação do trabalho infantil, do trabalho feminino. Ou seja, as demandas ainda continuam sendo as mesmas. E nesse momento, eu reitero aqui o que o Adalberto estava falando sobre a comunicação, né? Belén Sarraga, ela caminhou pela América Latina toda. E era muito curioso que os militantes que faziam essa peregrinação, que levavam essas ideias, eles eram chamados de cavadores, né? Tem algo que eu quero ler aqui para vocês a respeito dela, mas daqui a alguns minutinhos. Bom, como a descrição que eu trouxe aqui para vocês, né? Ela nasceu em 1873 em Valladolid, na Espanha. Como eu já falei, médica, feminista, livre pensadora e militante do Partido Republicano. Ávida leitora de Mikhail Bakunin, Pietro Kropotkin e dona de uma forte oratória que tornou muito reconhecida. É muito curioso notar, gente, que no embrião desses movimentos revolucionários, operários, a presença do anarquismo é muito pertinente. Embora haja algumas dissidências, os socialistas utópicos, a forma como vai se encampar outras lutas, através do voto, através da democracia burguesa, a leitura e o embasamento
desses anarquistas revolucionários é extremamente pertinente. As leituras sobre Bakunin, Kropotkin, Tolstói chegam muito rápido aqui, especialmente no seio operário, né? Obviamente. Bom, ela fundou inúmeras entidades femininas. A primeira, em 1896, foi a Associação de Mulheres Livre-Pensadoras em Barcelona. Em alguns identificados com a maçonaria, ingressou na Ordem Maçônica Mista El Direito Humano, a única que admitia mulheres. É uma coisa bastante curiosa também, que muitos anarquistas, entre alguns assim, que nos pesquisas, engendraram na maçonaria. Mas qual que era a questão que se aplicava aí? O anticlericalismo. Então, em determinados momentos, o inimigo do meu inimigo, ele passa a ser combatido. E se eu posso somar com aquele que é inimigo do meu inimigo, a coisa caminha. Vale lembrar que, especialmente na história do operariado sorocabano, os anarquistas estiveram muito presentes, especialmente no momento em que se fala sobre a autogestão e a educação. E isso, no decorrer dessas greves, é muito notório, né? Olha aqui, eu tenho que mudar 2 lugares aqui. Qual que é o botão mesmo? Bora. Aí. Muito bem. Bom, Belém Sarraga esteve em Sorocaba entre outubro e novembro de 1919, promovendo conferências à classe operária. Sua passagem por Sorocaba foi severamente documentada pelo periódico O Legionário, Folha Popular, um jornal católico de cunho conservador. Esse jornal emitia críticas violentas a qualquer forma de pensamento anárquico ou libertário. Aí eu pensei um escrito sobre o jornal, né, da data de 8 de novembro de 1919, que eu achei bastante interessante trazer aqui para vocês a fala do jornal, e que esse próprio jornal ele produz a quem estava se falando, de quem estava se mencionando, né? No caso aqui, estava se falando de uma livre pensadora, uma pessoa que estava envolvida no operariado revolucionário, né? Segue lá. Numa dessas tardes de outubro quente, entrávamos, como de costume, na redação de velho órgão de imprensa paulista, quando vimos a conversar muito, a falar pelos cotovelos e a gesticular como doida uma senhora de preto, meia-idade, algo elegante, muito cheio de mira, usted, hombre, carajo, e outras coisas que denotavam logo estávamos com uma espanhola pela proa. Muito naturalmente, passamos a observar a estranha aparição tão complicada e tão exuberante na parolagem. Por fim, perguntamos a um cavalheiro, notem bem, gente, perguntamos a um cavalheiro, que havia ido à redação pedir uma notícia e que aguardava que o secretário fosse desatravancado daquele empecilho. Quem é esta criatura? O senhor conhece? Muito? Ó, quem não conhece Inhá Belém Sarraga? Esta madama é conferencista ambulante, estilo realejo, a ferre, decora uns palanfrórios bombásticos de efeito pirotécnico e vai por aí afora impingindo a paulada da discursorréia. Eu acho assim bastante criativo a fala, sabe? Especialmente vindo de um jornal católico conservador. Disfarçados, né? Sim, mas não, calma. Vai ficar melhor ainda. Mas de que assunto trata Inhá Belém? Ah, não sabe? Ela é libertária, revolucionária, carbonária, extraordinária. Até elogiou, né? Então é dessas criaturas dispostas a endireitar o mundo, tal qual, mas a maior querela de Inhá Belém é com a igreja, com os padres e com a religião. Então é cavadora. E dos piores, porque tem saia. Está bom. Vem fazer conferências em São Paulo? Sim, vem aproveitar o momento das águas turvas do protestantismo que aqui está de rabinho em pé.
Vale lembrar também, gente, que nesse período as greves estão em andamento em Sorocaba. O ano de 1919, mais violento. como já retratou aqui Carlos Adalberto, nas suas pesquisas e nas suas obras, esse ano ele é um ano bastante turbulento na cidade. E com isso, né, obviamente que os militantes e as militantes vão se encaminhar para o centro ou melhor dizendo, o epicentro do furacão, com a intenção de fazer com que essas greves e esses movimentos, eles ganhem cada vez mais força e alcancem o objetivo da transformação da sociedade. A crença nessa transformação da sociedade, Adalberto, ela era realmente concreta. Levando em consideração que nós temos aqui apenas 2 anos da Revolução Russa, que em primeiro momento, todas essas informações ainda não se classificava em que estágio que isso estava, se estava no comunismo libertário ou se estava o comunismo como Marx ele transcreve, né? Então quer dizer, a presença desses embriões, dessas movimentações era de extrema importância e hoje isso ecoa de uma forma muito grande, especialmente quando nós estamos falando agora de direitos trabalhistas, né? Especialmente nesse momento. Bom, ficamos então sabendo que aquela madama é das tais de pá virada. E por fim, puxando um pouco pela memória, viemos a nos lembrar que em Belém já andou por aqui com o realejo das conferências anticlericais. E em uma delas, em Campinas, se não nos falha a lembrança, declarou que já se havia casado 3 vezes. Um casamento no civil, outro no religioso e outro na natureza. Isto de casar na natureza dá uma ideia de casamento de cachorro. O que é lamentável é numa sociedade organizada, sob a égide de uma moral elevada, porque não consta a ninguém que sejamos um meio que haja tocado a decrepitude moral, se tolere que venha falar em público e com reclames pela imprensa uma criatura que, a julgar pelas suas ideias dissolventes, constitui um elemento que seria perturbador à nação, à ordem pública e social. No Rio de Janeiro, por muito menos que isso, a polícia impediu a realização de mítins afrontosos aos princípios conservadores e cristãos da população carioca. Não se nos taxe de intolerantes nem opressores das opiniões contrárias às nossas, mas, no caso, não se trata de liberdade religiosa, nem de credo adverso ao que se professamos. Pessoal, eu tenho a impressão aqui que quem escreveu esse artigo aqui deve ter sido tipo o bisavô da Scheherazade ou do Datena, alguma coisa do tipo, sabe? Porque a eloquência, ela se faz muito presente. Ou então, Scheherazade fez escola com esses jornalistas de época aqui, porque se é que pode se chamar de jornalista também, né? Porque afinal de contas... vamos lá, cadê? Onde que estão meus botões? Eu trouxe aqui também mais a primeira propaganda, né, que o jornal faz, né? Isso aqui ainda é anterior ao que eu acabei de ler para vocês, né? Ele é de 12 de outubro de 1919, né? E diz ali: passa hoje por esta cidade, pelo noturno, a conhecida agitadora espanhola Belém Carrasco, cuja eloquência na defesa de seus interesses é notória. Essa propagandista das ideias avançadas vem de Curitiba e vai a São Paulo preparar novas cavações. E é engraçado que cavações, isso dá para poder botar nome até de banda punk, sabe? Porque é muito interessante, né? O que se pretendia, né, com esse termo, né? Eu confesso para vocês que essa fala, né, essa questão das cavações é algo que ainda é de explorar com mais aprofundamento. Enfim, aproveita o tempo, aproveita-o para si.
Em edição de 8 de novembro de 1919, o jornal defere longa resenha atacando a pessoa de Denis Sarraga com comentários machistas apoiados nos argumentos da moral patriarcal católica e de valores patrióticos brasileiros. Só encerrando aqui, lembrando que o imigrante branco, ele era muito bem-vindo, até quiçá a página 1. Muito obrigado. Sabendo que agora vai ter, vamos abrir para pergunta, mas antes disso, quero fazer um agradecimento aqui aos organizadores, principalmente ao professor da UFSCar, Marcos Francisco Martins, pelo seu esforço, um grande esforço. E também, fora aqui a mesa, o Guilherme Sá, do Instituto Federal, Campus Boituva. Lembrando que tem os certificados disponíveis na mesa, quem não pegou no final dos debates, pegar lá fora. Vamos abrir para as questões, e aí quem quiser pode levantar a mão, vai precisar de microfone, Guilherme. Só peço para não estender muito a fala, porque temos uma segunda mesa. Professor Marcos, o Rodrigo já está, né? Já está ali. Perfeito, perfeito. Alguém? Agradecendo também a presença da vereadora Yara, né? Obrigado pela presença. Alguém? Por favor, Guilherme. Vamos fazer bloco de 3 questões? Pode ser. Sou Maria Helena, dona de casa, esse debate também para o momento atual do Brasil. E eu achei muito interessante que vocês colocaram 2 números aí. Um deles foi os 10 mil operários em greve em Sorocaba, e depois o outro professor citou os 45 mil. Eu achei um número muito próximo, então eu queria saber se teve muita força a presença de Sorocaba no movimento naquela época. E se vocês puderem falar mais sobre como a repressão agiu no movimento operário sorocabano. Obrigada. Deixa eu só tirar uma dúvida sobre essa questão do começo desse trabalho. A impressão que os anarquistas tiveram uma presença muito forte. Inclusive tem uma história que às vezes eu escuto lá perto da minha casa, que é que ele tinha uma área rural muito grande, e sempre que a polícia atacava os grevistas, os comunistas se escondiam lá na chácara dele, né? E depois parece que os anarquistas somem, só fica comunista, queriam uma palavra. Só para lembrar, o nome do senhor mesmo? L. Marcelo. Nós estamos com um problema de som, porque está tendo aula aqui do lado, então a gente não pode aumentar muito o som. Vocês me perdoem por essa limitação que nós estamos tendo, tá bom? Meu nome é Fernando, de Roco Jandira, e eu estava vendo a fala aqui pensando algumas coisas, né? Que no dia 28 teve lá a invasão, né, do jornal Cruzeiro do Sul, né? Talvez algo muito parecido com o que o Zorel falou. O Washington Luiz, a falta dele poderia ser substituída pelo do Dória, né, na questão social. A lei trabalhista, né, esse acordo do patrão direto com o empregado, né, sobre a hora de almoço, que é o que eles querem aprovar. E o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, né, que ele é o economista da Unicamp, ele fala que nós estamos vivendo num momento de reversão neocolonial, né, sob a perspectiva que o Brasil vai virar uma grande feitoria, né? Então acho que teve a presença da palavra feitoria. Eu queria que vocês comentassem essas questões mais. E sobre a questão, né, onde, eu sou geógrafo, né, onde estavam especializados, anarquistas. Eu ouvi falar que tinha uma escola anarquista aqui em Sorocaba. Eu queria que vocês falassem, se alguém soubesse, onde os bairros, se era mais nos bairros espanhóis, onde era isso. Obrigado. Podemos começar depois para o segundo bloco, né? Tem mais alguma pergunta para fechar o primeiro? Carlos? Bom, sobre a questão do número, né? São 10 mil aqui em Sorocaba, 45 lá em São Paulo, e se eu não me engano, esse número em São Paulo subiu para 75 mil, se eu não estou enganado. 45 mil iniciais, depois
subiu para 75. Mas em Sorocaba foram 10 mil. Só que a gente está fazendo uma comparação com cidades que tinham populações diferentes, né? Número diferente de pessoas. Com relação à repressão policial do movimento dessa greve e até do movimento anarquista como uma forma geral aqui em Sorocaba, o senhor cita ali, na realidade a fazenda lá na Caputera existia, né, do Vicente Decária. Essa fazenda, essa chácara que tinha lá, de fato ela tem, não sei se ainda está o prédio, mas eu cheguei a fotografar o prédio dela. E existia até um buraco, não sei se você sabe, existia um buraco onde eles guardavam os livros, porque quando a polícia começou a descobrir onde era a chácara, tinha que esconder os livros, então eles jogavam no buraco, tampavam o buraco para esconder os livros anarquistas, né? Agora, em 1917, o que aconteceu aqui de repressão policial foi que, desastrosamente, eles trazem policiais de São Paulo para cá, 60 praças, né, da polícia, que não conheciam ninguém da população de Sorocaba, né? E de repente tem uma manifestação na Praça Coronel Fernando Prestes e sobrou para todo mundo. E aí a própria classe dominante depois vai reclamar ela que chama a polícia e depois ela reclama porque apanhou, né? Mas apanhou porque estava lá. É interessante, o Cruzeiro do Sul coloca assim, eles estavam lá só por curiosidade, né? Mas é que apanhar mesmo, né? Meter onde o aprendizado, né? Se eles tinham curiosidade de saber como é que apanha o operário, eles aprenderam, né? Matou a curiosidade, né? A curiosidade foi sanada, né? Então, teve esse episódio que, inclusive, teve assim, uma certa repercussão por ter sido até o pessoal ali que ficava próximo do gabinete de leitura. O gabinete de leitura era tido como uma entidade das classes mais altas, né? Daqui de Sorocaba, e aí o pessoal foi curioso ver lá o que estava acontecendo e acabou apanhando da polícia de São Paulo, que estava dispersando os operários. Foram 3 dias de greve, né, de 16 a 19. Como a gente falou, as informações são bastante filtradas. É possível que ainda haja alguma informação em arquivos, por exemplo, o arquivo do Estado, ou mesmo o arquivo do Edgar Lenhoff lá na Unicamp, mas isso demandaria interesse de alguém em financiar uma pesquisa nesse sentido. Até para recolhimento desse material, né, dessa documentação, trazer cópias aqui para a cidade para que ficasse disponível para consulta, né? O Jandira, você fez a pergunta, agora esqueci que o... especialização, é a mais importante. Da especialização, né? Então, a escola moderna de Sorocaba, me parece que existiram 2 escolas modernas aqui em Sorocaba. Mas a gente tem mais notícia de uma, que era aqui neste bairro mesmo, no Santa Rosália. Que era uma vila operária. Isso, aqui era a vila operária, né? Joseph Joubert Rivière, que era um francês anarquista, ele esteve aqui e ele foi professor dessa escola. Esse anarquista, ele tinha assim uma ação assim tão contundente que ele serviu de exemplo do Adolfo Godo, né, como falou o professor Rogério aqui, de exemplo do por que deveria de se expulsar alguns elementos indesejáveis estrangeiros. Ele pegou cadeia. Pegou cadeia pesada, inclusive, e está lá no texto da justificativa do Adolfo Godo para a emissão da lei de expulsão dos estrangeiros, está lá. Olha, pega o exemplo daquele cara de Sorocaba lá, que está lá em Sorocaba. Olha o que ele publica no Jornal Operário. Esse cara tem que ser expulso, né? Ele, de tão, assim, bakuniniano, né, que ele era, né, de ir nessa questão da ação mesmo, né? E agora, você tem, assim, uma concentração também interessante de anarquistas aqui em Sorocaba, no Além Ponte, né, por conta dos espanhóis. Nós tínhamos muitos anarquistas espanhóis, né? E aí você tem essa concentração desses anarquistas lá nesse bairro.
Tá? Nessa questão de espacialização, que não sei se, claro, não vai suprir toda a sua curiosidade, mas para você ter mais ou menos uma ideia, era isso, né? Aqui tinha uma predominância de italianos, né, para cá, no Aleponte, espanhóis, mas dos dois lados você tinha anarquistas.